E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Animados? Pra cima? Alto astral? Bola pra frente? Tá dando tudo certo ou não? Vai dar errado, viu? Muita coisa vai dar errado. Você tem que aprender, né? Nem tudo na vida vai ser do jeito que a gente quer que seja. E nem tudo vai dar tudo certo. E não vai ser do nosso jeito. Pode ter certeza, não vai ser do seu jeito não, viu? Vai não. Mas vamos lá, vamos pra cima. Continuar aí com as reflexões, com os comandos. E você está fazendo as tarefas? Está fazendo as tarefas? Não. Está fazendo atividade física? Está cuidando da sua saúde? Está cuidando da saúde? Tem que cuidar da saúde. E a sua família, como é que tá? Tem dito mais vezes eu te amo? Tem se despedido do seu cônjuge com um beijo? Fala aí pra mim, como é que tá? E a vida espiritual? Tem orado? Tem feito umas reflexões? Como é que tá? E no serviço? Fala aí pra mim, como é que tá? Tem se relacionado mais com as pessoas? Tem sido uma pessoa mais amável, mais amigo, mais comunicativo? Fala aí pra mim, como é que tá? E os amigos? Tem saído com os amigos? Tem passeado? Tem se divertido? Você ainda tem amigo de infância ainda? Ou não? Ou já se renovou esse ciclo? Já são novos amigos? Fala aí pra mim, fala aí como é que tá a situação. Mas eu espero que esteja bem. O objetivo é você melhorar 1% a cada dia aí. No final do ano seria 365% melhor, hein? Diferente, mais desenvolvido, mais evoluído. Mas se não der 1% ao dia, tem que ser pelo menos 1% a cada 4 dias. Que aí vai de 0 a 100 em um ano, hein? Você muda 100% em um ano. Vamos lá então, vamos continuar com as reflexões aqui. Vamos falar sobre o seu HD, sobre desconstruir, construir, ou sobre aprendizado. Você, esse, o conhecimento que você tem, as crenças que você tem, ele é um limitador, é um limite, é um limitador. Então, o que você desconhece, você é um totalmente ignorante. Não tem como, às vezes você fica com medo de arriscar porque você desconhece. Ou você fica na sua porque você desconhece. Não age porque desconhece. Fica com medo, não arrisca porque desconhece. Mas quando você aprende, aí você passa a ser mais confiante. Você passa a arriscar mais. Você não fica dependente ou dependendo de ninguém. Você só vai depender única e exclusivamente de você. Beleza? Então, por isso é importante você checar as informações que chegam ao seu cérebro aí, por meios visuais, pelo que você vê, pelo que você ouve, ou pelo que você lê. E aí você tem que checar essas informações e verificar se essas informações estão corretas, principalmente nessa época que a gente está aqui, nessa era digital, essa questão de inteligência artificial. E para você colocar novas informações na sua cabeça, você tem que apagar informações antigas, você tem que liberar espaço. O seu HD aí, ele é limitado, tá? Tá limitado aí. Você tem que liberar espaço para você colocar mais informações, principalmente informações de experiências
e não teoria, não conhecimento teórico. Tem muita pessoa que fica ali só lendo, teoria, não viaja, não tem experiência, não coloca nada em prática, não arrisca, não faz nada e consome aqui o HD. E esse HD, ele é limitado pelas crenças. Quais são as crenças que você tem? As crenças limitantes, as crenças que não deixam você fazer nada, entendeu? Tem várias crenças aí, vamos ver umas crenças aí. Crença de dinheiro, que diz que só ganha dinheiro quem tem dinheiro. É uma crença, nada a ver. Pega R$1, transforma em 2, pega 2, transforma em 4, 4 em 8, 8 em 16, 16 em 32, vai transformando o dinheiro. Ah, Vinícius, mas aí só transformar 10 em 20 não dá, não é pouco. Eu quero transformar 100 mil, 200 mil, 300 mil. Quem não honra no pouco, não honra no muito. Você tem que aprender a lidar com pouco para você chegar no muito. Só que são crenças que aí você fica bloqueado naquilo ali. Não cai para dentro, não faz acontecer, fica limitado. Então na sua cabeça aí, você tem que liberar espaço. Ou seja, você precisa desconstruir o que está aqui para construir um novo pensamento. Isso com relação a tudo. Com relação a dinheiro, com relação à amizade, com relação à família, com relação social, com relação a emprego, com tudo. Então, você precisa desconstruir para construir novamente. Que é o terreno é a sua cabeça. E aí você vai precisar preparar esse terreno, vai precisar, às vezes tem uma casa construída, aí você vai ter que destruir essa casa para você construir uma nova casa, para você construir um novo pensamento. Lembra que a gente falou de transformação? Então você precisa transformar essa situação. E eu queria tocar num assunto aqui na questão da inteligência artificial e na questão de você utilizar o seu cérebro, você utilizar aí a sua cabeça aí, os seus neurônios aí. Com a questão da inteligência artificial, a gente está tendo muito a questão da máquina fazer tudo. E vai acabar levando a uma obsolescência do ser humano. Ou seja, já que a máquina vai fazer tudo, para que vai precisar do humano, né? E aí? Você acha que vamos chegar um dia da obsolescência humana? A gente vai precisar do ser humano mais para nada? E as máquinas vão tocar tudo? Ou não? Você acha que não? Hoje as pessoas estão parando de ler, parando de utilizar, de forçar a cabeça para terceirizar tudo para a máquina. E é importante sim a questão da gente aprender a questão da inteligência artificial e dominar sobre isso. Mas a gente não pode deixar que isso domine a gente. Ou a gente não pode depender disso daí, entendeu? A gente precisa exercitar a nossa cabeça, exercitar o cérebro. É muito importante. Eu lembrei de uma moça aqui, que ela... O que aconteceu? O pai dela teve Alzheimer. E aí teve uns problemas lá e não reconhecia mais ela. E ela era quem cuidava do pai. Ela cuidava do pai. E o pai estava ali morando com ela, na casa dela. E o pai ficava olhando assim, falando assim: mas quem é você? Por que você está fazendo isso daqui? E o pai não reconhecia. Mas ela não lembrava dela. Não a reconhecia, né? E aí ela foi ficando triste com essa situação. E o pai dela só a reconhecia quando ela ligava pelo telefone. Ela pegava o telefone, ligava para o pai dela e conversava com o pai dela pelo telefone.
E o pai dela falava assim: ô minha filha, como é que você tá? Quando é que você vai vir me visitar? Quando é que você vai vir me ver? Tem uma mulher estranha aqui cuidando de mim, assim, assim e tal. E o pai só reconhecia pelo telefone. E moravam lá, os dois na mesma casa, ela que cuidava dele e tal, mas a questão do Alzheimer. E aí, a gente precisa se alimentar bem hoje, a gente precisa exercitar a mente, exercitar o crânio, ler, para quando chegar lá na frente a gente não ter esses tipos de problema, né? Que é Alzheimer, lembrar das coisas, lembrar dos nossos filhos. Então essa é uma importância, né? Da gente forçar e utilizar e exercitar a nossa cabeça. E não deixar terceirizar tudo isso daí para as máquinas. Então é isso aí. O comando é: exercite a sua mente, exercite a sua cabeça, leia bastante. Não terceirize tudo para a máquina. Não seja obsoleto. Você já está sedentário, né? Aí não está usando a máquina aqui, está usando a máquina física. E aí agora você vai deixar cair de obsolescência a sua mente, a sua cabeça. Desconstrua as crenças limitantes e construa novos pensamentos. Então, se você tirar um pensamento aqui, você vai ter que colocar outro, né? Você liberar o espaço para colocar outro. Você tira um hábito ruim, por exemplo, um hábito de fumar, e introduz um hábito bom, que é um hábito de beber água, por exemplo. Tira um hábito ruim, que é